Bom dia, Joyce. Bom dia. Então, hoje a gente vai começar a nossa matéria de terceiro ano. É a matéria de que eu mais gosto. A gente vai tratar de estética. A palavra estética vem do grego aesthesis. Aesthesis significa percepção. Percepção sensível. Mas, a partir da modernidade, a gente vai ter filósofos modernos, como Immanuel Kant, o Kant, que vai escrever um tratado chamado Crítica do Juízo Estético. Crítica do Juízo Estético. E aí vai permitir a gente pensar a obra de arte como uma questão. Então, o que é a obra de arte? Como ela acontece? Na pandemia, na quarentena, a gente tem uma experiência radical de necessidade, né? A gente necessita de obra de arte para poder viver nesse espaço que é o espaço de uma casa, um quarto, às vezes nem isso, né? Que às vezes a gente vê que tem pessoas que têm que dividir o próprio quarto com várias pessoas, então uma sala tem que caber 10 pessoas. Essa é uma experiência cotidiana para muitas pessoas na quarentena. E aí é quase impossível você conseguir existir hoje nessas condições sem arte. Então, a gente tem na quarentena uma experiência que é a da valorização da obra de arte como um acontecimento que permite a gente suportar a solidão. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Guilherme. Então, a gente está começando essa matéria nova, que é estética, onde a gente vai ser convidado a pensar o que faz da obra de arte uma obra de arte. Para a gente conseguir chegar a pensar a obra de arte, eu vou convidar vocês a apreciar a arte sagrada. A arte sagrada, ela pode surgir para vocês de várias formas. Né? A gente tem, por exemplo, os templos budistas. Nos templos budistas, a gente tem uma forma de arte sagrada que são as tankas. As tankas são como tapetes, só que feitas de um tecido leve, onde são escritas rezas. As rezas, no caso, os mantras, que no budismo, nessa forma de existir, né, sagrada, que é o budismo, que é com respeito a essa figura que despertou para a sabedoria máxima que o ser humano pode ter acesso. Tenho. Guilherme, eu tenho a nota do primeiro bimestre, eu vou dar a nota no final da aula, tá? Que aí vai estar todo mundo e eu vou poder me ater a isso. Obrigada pela pergunta. Então, a gente está começando. Bom dia, Douglas. Então, a gente está começando a matéria nova, a matéria do terceiro ano, a matéria é estética. E aí a gente está considerando a arte a partir
do horizonte sagrado. Então, a arte sagrada. Talvez vocês já tenham tido a oportunidade de ter a experiência do sagrado, sobre qual a arte sagrada se estrutura, né? Então, é graças à possibilidade, por exemplo, de uma pessoa ela ter experiência de Buda, do despertar que Buda teria tido, é que as tankas, que são obras de arte feitas para se reverenciar esse ser humano que despertou, são feitas. Então, as tankas são tecidos em que fica evidente a experiência pela qual passou Buda, e que nós, quando somos praticantes do budismo, se nós formos praticantes do budismo... Bom dia, Júlia. Quando nós somos praticantes do budismo, nós somos convidados a fazer tankas, e nessa experiência de tecer um tecido em que serão grafadas as experiências de meditação a qual o Buda teve acesso e que nós também podemos ter acesso para estar nesse caminho de iluminação em que o Buda se colocou, nós ficamos em contato com a arte sagrada. Bom dia, Júlia. Bom dia, Alice. Então, assim, a gente está começando uma matéria nova, que é a matéria chamada Estética, pelo currículo contemporâneo. E aí, eu quero convidar vocês a essa experiência, né? Se vocês não tiveram ainda a oportunidade de ter essa experiência, que é uma experiência muito rica, né? Que é a experiência da arte sagrada, a gente vai ter oportunidade de ter aqui nas nossas aulas. Então, a gente falou primeiramente sobre uma obra de arte específica, que é a arte sagrada do budismo. Quando você tem um templo budista, você tem a arte sagrada do budismo. Em geral, a gente tem, assim, o Buda, né? O Buda, que seria essa pessoa, esse mortal, que se tornou imortal por conta dele ter conseguido despertar para a essência do ser humano como uma essência eterna. O ser humano seria esse ente que, diferente de todos os demais, ele pode ter consciência da própria morte e pode ter consciência, inclusive, da possibilidade de reencarnar em outros corpos e continuar esse caminho rumo ao despertar da humanidade toda. Então, você teria aí a oportunidade de ter contato na arte sagrada budista, ter contato com uma experiência, que é uma experiência do despertar de uma figura, que foi o Buda, que despertou lá 1.500 anos atrás, e que desde então ele viria à Terra, ao âmbito dos mortais, com o compromisso de exercitar a compaixão com relação aos seres humanos que sofrem, e também com o compromisso de trazer os seres humanos para um despertar, que é o despertar para o conhecimento, no caso sobre o qual ele teve acesso, o Buda. Então, assim, essa é uma experiência de arte sagrada, mas cada religião tem uma experiência de arte sagrada. Então, a gente falou sobre os templos budistas, agora vamos falar um pouquinho sobre a arte sagrada que tem lugar nos terreiros de Umbanda e Candomblé. Vocês sabem que o Candomblé é uma religião que tem muitos praticantes na Bahia, no Rio de Janeiro, mas também no Sul, no Brasil inteiro a gente tem praticantes de Candomblé. E o Candomblé, ele se dá num lugar que é o terreiro. O terreiro, na religião do Candomblé, ele seria um lugar móvel,
é a pedido mesmo dos orixás que o Babalorixá, que é o pai de santo, e a Lorixá, que é a mãe de santo, ela faz a abertura daquele lugar para receber os orixás. E aí você tem uma experiência de arte sagrada específica, que é a arte que permite a relação do praticante, do devoto, com essas entidades sagradas que são os orixás. Então, você teria ali, por exemplo, é a mesma experiência, né? Como se fosse um templo. Você tem, assim, a imagem, no caso, a imagem, ela faz lembrar a possibilidade de um orixá estar presente. Então, você tem uma imagem de Iemanjá, que é a orixá dos mares. Essa imagem, ela não diz a respeito de... Você não vai reverenciar a imagem quando você vai no terreiro reverenciar a Iemanjá. Você espera, tem a expectativa que a Iemanjá ela mesma venha para te abençoar quando você é devota de Iemanjá e aquela imagem está ali, mas como uma lembrança do poder ser, que é o poder ser de Iemanjá. Então, a gente que é praticante, né, do candomblé, do candomblé, no caso, que é uma religião de origem africana. E aí, a gente falando de candomblé, é bom que a gente também está falando sobre a obrigação que a gente tem de falar sobre a história africana. A gente tem no Brasil uma lei que torna obrigatório o ensino da história africana. Então, quando a gente está falando de candomblé, a gente está dando conta dessa lei e falando um pouquinho sobre a origem desse ritual que é praticado no Brasil, mas tem origem na África. É interessante que na África a gente tem cada cidade reverenciando, cada cidade ou cada aldeia reverenciando um orixá específico. E no Brasil a gente tem diferente, como acontece os terreiros, é diferente, porque em cada terreiro você pode ter aí a presença atuante de vários orixás. Então, no mesmo terreiro, você pode ter Iemanjá, pode ter Xangô, cada um desses deuses sendo reverenciados no mesmo terreiro. Então, aí vocês têm outro exemplo de arte sagrada. Para terminar o nosso exemplo de arte sagrada, a gente vai falar um pouquinho das igrejas. Então, nas igrejas, você também tem a possibilidade de estar em contato com uma arte sagrada. A gente sabe sobre o canto gregoriano, né, que seria um canto que permite, como a reza, né, estar em contato direto com Deus. Então, é um canto que permite você estar em contato direto com Deus, assim como na reza. E também na igreja católica, na igreja... a maioria das igrejas cristãs, assim como no terreiro, você teria a imagem, né? Você tem a imagem de Jesus Cristo, você tem a imagem dos santos todos, nos permitindo aí lembrar dessas figuras que, segundo essas religiões, tiveram uma performance, talvez, inclusive, se possa pensar como uma performance, de certa forma, artística, que convidou a humanidade a refletir sobre a sua própria condição existencial. E aí, assim, para a maioria das pessoas que estuda religião, quando eu falo performance artística, pode parecer estranho falar, por exemplo, que Jesus Cristo teria tido uma performance artística, porque quem é praticante dessa religião já está no âmbito de poder ser que separa arte e realidade. Então, quando você fala performance artística de Jesus Cristo ou performance artística de um orixá, no terreiro, pode parecer ofensivo
para os praticantes. Mas aí eu peço licença para dizer, inclusive, que eu estou, assim, em diálogo com um filósofo que considera o seguinte, que poeticamente, é uma frase de um filósofo chamado Heidegger, filósofo alemão, ele fala o seguinte, que poeticamente o homem habita. Poeticamente, o homem habita é a frase de Heidegger para pensar a condição existencial do ser humano. Eu diria mais, eu acho que não é só o homem que habita poeticamente, eu acho que a mulher também habita poeticamente. E talvez as entidades místicas, né, as entidades da Umbanda, do Candomblé, do budismo também habitem poeticamente. Né? Poesia, no grego, quer dizer fazer. Todo qualquer fazer é um fazer poético. Todo qualquer fazer é um fazer que constrói a sua própria existência. Então, a arte sagrada, ela teria o poder de reunir política, filosofia, medicina e as próprias várias formas de arte. Escultura, dança, música. E há outras que a gente vai ver hoje. Então, quando a gente começa a estudar estética, a gente é convidado a estar em contato com as obras de arte. E, no caso, hoje a gente vai falar sobre essa obra de arte específica, que é a obra de arte sagrada. Qualquer momento, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me parar que eu respondo. Hoje eu quero convidar vocês a pensar o seguinte: a gente teve no Tibete, o Tibete é uma região que tem uma história muito interessante, que partiu do advento de Buda, né, para poder ser. Então, o Tibete todo é uma, digamos assim, uma civilização, talvez possa dizer, uma civilização que se voltou para reverenciar o despertar do Buda e constituiu-se a partir desse despertar. E durante a década de 60, 1960, a gente teve um embate político no Tibete, um embate político que foi o seguinte: a China se tornou um país comunista, né? O comunismo de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung foi o líder que promoveu a Revolução Comunista na China. Né? E aí, o que é o comunismo, né? O comunismo foi uma teoria que foi criada por um filósofo chamado Marx, e o Marx ele tinha como objetivo pensar a libertação do ser humano, né? Ele tinha esse compromisso de pensar as forças que impedem a libertação do ser humano e se voltar contra essas forças que, no caso, são capitalistas, né? São capitalistas, e aí o Marx ele coloca em lugares opostos o capitalismo e o comunismo. E convoca os trabalhadores do mundo a se unir contra os donos dos meios de produção que desejam permanecer donos dos meios de produção e escravizando aqueles que trabalham nessa lógica do capitalismo, convidando os meios trabalhadores à Revolução Comunista. Então, isso Marx fez no século XIX. E eu gosto muito de falar sobre o Marx, porque a partir dele a gente pode enxergar a capacidade revolucionária da filosofia. Porque para vocês verem, um filósofo
escreveu uma obra, O Capital, chamado Livro Vermelho, né? E a partir dessa obra, o mundo se dividiu entre capitalistas e comunistas. E por mais que o filósofo Marx tivesse boas intenções, ele tinha a intenção de libertar a humanidade de tudo aquilo que aprisionava essa própria humanidade, ele se viu, a teoria dele, a obra de Marx, se viu sendo absorvida, digamos assim, né, sendo usada como instrumento por parte de governos totalitários. Então, a gente vai ter uma aula específica para defender a teoria do Marx, que eu acho incrível, sensacional, mas hoje a gente vai criticar. E aí a gente vai criticar por conta disso, né? A obra de Marx, por maior que ela fosse, por mais que ela seja, então hoje em dia eu sempre convido os meus estudantes a pensar isso. Olha só, se vocês tiverem de decidir entre um amigo comunista e um amigo capitalista, não tenham dúvida, sejam amigos de um comunista. Por quê? Porque o comunista, ele tem ideais de liberdade, de amor, de fraternidade. E o capitalista não. O capitalista, ele vai, primeiro, se ele tiver de escolher entre a sua amizade e a amizade de um bancário, de um banqueiro, ele vai decidir a amizade do banqueiro. Então, não seja amigo de um capitalista selvagem. Brincando para falar um assunto sério, que é a questão da reivindicação dos direitos humanos que a gente tem no nosso país, né? E aí a história da política brasileira, ela está atrelada à história de algumas pessoas comunistas que procuraram constantemente estar aí em diálogo com as classes menos favorecidas, para permitir que essas classes, no caso os pobres, tivessem acesso à escola, saúde, né? Então, educação, saúde e participação política. Talvez, se não fossem os comunistas desse país, hoje a gente ainda estaria num país com cara de feudalismo. Vocês vejam bem, eu não estou dizendo que a gente não está. Muitas vezes eu penso que o Brasil parece que ainda está na época feudal, em que algumas pessoas que são donas de terra governam o país. Mas, enfim, também essa não é a matéria nossa de hoje. Hoje a gente vai convidar vocês a refletir sobre essa questão. Como que alguns governantes que tinham vocação para a ditadura, que eram ditadores, eles se apossaram da teoria marxista do comunismo para governar e dizer aquilo que outros países poderiam ou não fazer. Então, essa é a nossa consideração de começo. Por conta do seguinte, a gente teve, na década de 60, um embate que foi entre a China comunista e o Tibete. O Tibete, que é uma região minúscula, se a gente for comparar com a grandiosidade da China, acho que eu vou colocar até o mapa aqui para a gente ver. Então, a gente tinha, assim, a gente tinha um contexto que é um contexto de rivalidade política entre o budismo tibetano e a China.
Bom dia, Miguel. Deixa eu achar um mapinha bem interessante para a gente poder ver isso aqui. O que que acontece? Você tem a China, que se tornou comunista, que vai exercitar um poder... Achei. Que vai se sentir no direito de se apossar de uma cultura milenar, como era a cultura tibetana, para si. Então, durante a década de 60, o governo comunista da China vai invadir o Tibete, vai destruir os templos tibetanos, com o pretexto de que tinha que tornar o Tibete também uma região comunista. Opa, aqui está falando dessa questão. Então, assim, eu queria mostrar no mapa aqui, esse aqui está melhor. Então, hoje ainda existe essa rivalidade. A gente está falando sobre uma questão que começou na década de 60 e hoje ainda continua gritando lá nessa região que é o Oriente. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Ótimo. Então, aqui a gente tem a China, que na década de 60, mas antes até, eu acho que o comunismo de Mao Tse-tung começou ali antes, talvez na década de 30, mas a gente pode dar uma olhada melhor nisso. A gente tem aí uma consideração que é a China comunista, ela vai se sentir no direito de invadir militarmente o Tibete e tomar o Tibete para si, para construir no Tibete um comunismo como tinha acontecido com a China. Então, vai se dar um movimento que a gente pode chamar de um movimento, de uma tentativa de transformar o Tibete numa colônia da China. Né? E se a palavra escravizar não fosse um pouco exagerada, mas era exatamente isso, né? Eles queriam fazer com que os tibetanos reverenciassem o comunismo, como a China toda estava fazendo. E aí, reverenciar o comunismo quereria dizer prestar a sua condição existencial para a possibilidade de existir a partir de comunas, né? Ou seja, grupos de pessoas que são consideradas iguais e que têm direito todas à educação, saúde e só não tem atividade política, né? A atividade política é exígua, é inexistente. Bom dia, Gabriel. Bom dia, professora. Então, assim, a gente tem a questão de que se o que Marx idealizou como comunismo é, de fato, o que vem acontecendo na China. Inclusive, a gente tem na China, hoje, a introdução de várias indústrias, né, e empresas que são absolutamente capitalistas. Então, se a China continua comunista ou se ela virou uma região capitalista, eu não sei dizer. Eu sei que, a princípio, foi da China que partiu, né, o vírus que hoje a gente está tendo que se haver com ele. Então, de certa forma, a China se tornou uma potência extremamente industrializada, isso a gente pode ter certeza que isso aconteceu, extremamente industrializada, e aí a gente é convidado a pensar se esse comunismo
que tem a indústria como base, é, de fato, um comunismo que seria elogiado por Marx. Eu também não sei dizer. Mas, assim, os ideais de Marx, eles eram os melhores possíveis. Eles eram, o ideal era de que todo ser humano tivesse acesso à educação, à saúde e à possibilidade de atuação política. Mas em que medida isso aconteceu ou não, eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que a China, na década de 60, invadiu o Tibete militarmente, destruiu os templos, destruiu a arte sagrada que vinha sendo construída há milênios lá no Tibete. A princípio, a gente está, quando a gente fala isso, no âmbito do horror, né? É horrível o que os militares chineses fizeram no Tibete. Só que aí que começa a nossa aula mesmo. Porque o que aconteceu? 10 anos antes da China invadir o Tibete, Dalai Lama, que era a encarnação de Buda que estava ali naquela época, ele ficou sabendo que os chineses iam invadir. Como que ele ficou sabendo? Através de uma iluminação provinda do Buda ele mesmo. E aí, o que o Dalai Lama fez? Ele saiu do Tibete com uma caravana enorme de pessoas, saíram todos fugindo daquilo que ia acontecer dali a 10 anos. Não é genial? Deixa eu fechar aqui um instantinho. Então, assim, eu poderia ficar aqui durante horas falando sobre acontecimentos mágicos, misteriosos, miraculosos, que fazem parte da história do budismo. Mas hoje a gente vai se contentar a falar sobre essa questão do poder que teve Dalai Lama de ficar sabendo que o Tibete seria invadido militarmente pela China 10 anos antes dessa invasão acontecer e dele fugir. Ele vai fugir, vai para os Estados Unidos. Então, Dalai Lama ainda hoje é reverenciado como Buda na Terra, o despertar do Buda. E o que ele fez? Ele assim como Dalai Lama foi para os Estados Unidos, outros monges tibetanos que estavam nesse caminho do despertar, como o Tartang Tuku Rinpoche, que é o representante máximo, né? Quando a gente fala Tartang Tuku, é como a gente estivesse falando o Papa. No budismo, ele pegou e ele foi para os Estados Unidos, e a partir de lá, a gente teve aí a divulgação do budismo como caminho possível para a existência, né, de todo ser humano, que a pessoa, se ela desejar aprender sobre o budismo, basta ela ir num templo, ela vai ser bem recebida. Todo ser humano que quiser conhecer um pouquinho do budismo, ele pode ir a um templo que ele vai ser bem recebido. A lei da hospitalidade é muito... Deixa eu fechar aqui outra, gente. Aqui a gente tem a prova de que a professora de vocês não é Buda, porque se eu fosse Buda, eu teria sabido que ia ter um caminhão de lixo aqui. Antes mesmo do caminhão de lixo chegar, eu já teria fechado a janela e a porta para a gente poder ter aula. Mas se eu não sou Buda, certamente eu me deixo tomar por essa experiência de iluminação e reverencio aqueles que conseguem se deixar tomar por essa experiência. E como a gente está entrando nessa matéria que me é muito cara, que é estética, eu decidi começar por essa oportunidade de vocês serem apresentados a essas formas de reverenciar o sagrado que tem lugar nas artes sagradas. E aí a gente falou, então, sobre
a arte sagrada tibetana, a gente falou sobre a figura de Dalai Lama, que é um mestre, né, um monge que a princípio despertou, ele é o Buda reencarnado. Então é interessante que a gente tenha, no âmbito dessas artes sagradas, inclusive, a oportunidade de saber sobre essa performance, né, que é a performance do Buda se fazendo valer numa entidade mortal, que é um corpo de um ser humano, para mostrar o ensinamento de que é possível se munir todo ser humano. Então, no caso da arte tibetana, a gente pôde saber, né, que existiu essa rivalidade entre a arte sagrada, as rezas, né, o modo de ser tibetano, contrário ao modo de ser comunista. E aí a gente teve esse movimento de saída de vários mestres do Tibete, 10 anos antes do Tibete ser invadido, desses mestres saírem e irem ensinar em outros lugares do mundo. Então, se hoje a gente tem oportunidade de aprender sobre o budismo, a gente deve, de certa forma, a invasão e como se a gente fala, a violência que existiu no regime totalitarista chinês, que obrigou esses monges a saírem dessas regiões e irem ensinar em outros lugares. Bom dia, Natália. E aí que é o interessante, né? Eu acho que o mais interessante é isso, que há no ser humano essa potência de estar em relação com o sagrado, que mesmo que as relações, mesmo que tudo lhe seja adverso, tudo seja contrário a estar no meio dessa relação com o sagrado, o ser humano supera. O ser humano supera. E isso que eu acho genial. Então, a gente falou um pouquinho sobre o budismo, agora vamos falar sobre as religiões brasileiras de origem africana. A gente sabe que houve na história da humanidade um dos maiores horrores que pode ter lugar, que foi o processo de escravizamento dos negros africanos. Então, assim, da mesma forma, ou de uma forma muito mais horrorosa, né? Se bem que eu acho que não tem... Quando a gente fala de horror, de assassinato, de genocídio, a gente não pode equivaler uma coisa sendo pior do que a outra. Se é horrível, é horrível. Então, assim como a gente teve um genocídio, né, lá no Tibete, quando a China invadiu o Tibete, não foi todo mundo que tinha conseguido fugir. Não, muitos tibetanos ficaram para lutar pelo Tibete e foram mortos. Então, houveram na comitiva do Dalai Lama muitas pessoas que decidiram sair com o Dalai Lama e tiveram outras que decidiram que nessa existência na Terra, a missão deles seria defender o Tibete da ganância do Império Chinês. E eles ficaram lá, lutaram e morreram. Acho que eles reencarnaram em algum lugar por aí. Pode ser que tenham reencarnado em vocês. Bom, tudo isso para ilustrar que a gente tem essa possibilidade, né, de arte, que é a arte sagrada. No caso dos povos que vieram da África, no processo que a gente chama de diáspora africana, igualmente, né? Então, a gente teve... O Brasil foi o país que mais recebeu negros escravizados no mundo todo, e essas pessoas que vieram escravizadas, elas não abandonaram suas crenças. Então, se hoje a gente tem no país uma riqueza enorme com relação às religiões, então a gente tem no Brasil aquilo que a gente chama de sincretismo religioso, a oportunidade de estar reverenciando diversas religiões,
é também por conta dessa herança que trouxeram os escravizados e que permitiu que aqui houvessem terreiros de candomblé. Então, a gente tem terreiros de candomblé, que é essa religião que se encontra intimamente relacionada ao processo de escravizamento, mas também do processo de libertação dos negros de origem africana. É até redundante, né? Porque todo negro tem origem africana. Então, assim, e a Umbanda? A Umbanda é uma religião de origem brasileira. Eu acho interessantíssimo a gente falar da Umbanda, porque isso teria sido o Caboclo Sete Flechas, que em uma região de Niterói teria se anunciado em um pai de santo e falado, não, daqui para frente a gente vai ter no Brasil uma religião específica, que é a Umbanda, que por mais que esteja em diálogo com o candomblé e com os orixás, é uma religião que tem origem brasileira e que pretende se espalhar pelo mundo graças a essa descoberta que lá em 1900 permitiu aí o Caboclo Sete Flechas de estar abrindo no Brasil um lugar para reverenciar os caboclos, as caboclas, que são entidades místicas que vêm curar o mortal e dar conselho e, enfim, é mais ou menos o que Sócrates fazia lá em 400, 300 a.C. O que Sócrates fazia? Sócrates recebia um daimon, que era um espírito, e esse daimon se apossava, né, da alma de Sócrates para mostrar para a humanidade o que a humanidade pode fazer, como que a gente pode ser ético. Então, Sócrates trouxe um pouco disso. Bom, no âmbito da filosofia, justamente com Sócrates, a gente vai ter oportunidade de encontrar uma outra relação de combate da arte e da filosofia, da política, arte e filosofia. Então, a gente falou um pouquinho sobre a arte sagrada, a gente falou sobre essa rivalidade que teve no Tibete e na China comunista. A gente falou sobre como no Brasil aconteceram os terreiros no âmbito desse legado, que foi o legado da diáspora. A gente falou sobre as igrejas e de como nas igrejas a gente tem algo que é muito parecido ao que tem nos terreiros de Umbanda, que são imagens que nos fazem lembrar dessas entidades místicas. E a gente falou sobre a Umbanda, que é essa religião de origem brasileira, em que a gente vai ter orixás de origem africana, mas também caboclos e caboclas, que são entidades espirituais que permitem os seguidores da Umbanda terem conselhos de saúde, conselhos de como lidar melhor com a condição humana. Alguma questão até aqui? Não? Então vamos continuar. Bom, a gente falou sobre religiões que partem do princípio de que é possível haver uma reunião entre política. Então, a gente falou sobre a rivalidade entre o Tibete e o comunismo. Isso é uma forma da gente atestar que há uma relação entre política e arte. Por que os comunistas queriam destruir a religião tibetana? Porque o pressuposto do comunismo é o pressuposto de que a religião, isso aí já está em Marx, a religião, ela é condenável porque ela aliena o ser humano. Então, a condição do ser humano, no âmbito do comunismo, ela é
nós somos convidados a pensar que a alienação é algo condenável, né, e que deve ser combatido. O que é a alienação? A alienação seria essa compreensão de que quando a gente está trabalhando, a gente não tem noção do valor do nosso trabalho. E a gente fica refém de um mercado, que no caso é o mercado capitalista, e que vai querer dizer qual é o valor que tem aquele nosso trabalho. Então, o Marx ele estabelece essa crítica da alienação como lugar em que o ser humano não tem o poder sobre o seu próprio trabalho, o poder de valorizar ou não o seu próprio trabalho. No momento em que Marx critica a alienação, ele vai criticar também a religião. Ele vai considerar que a religião é alienação. Então, o Marx ele vai criticar a igreja e os donos de produção como instituições que teriam feito um pacto em prol do escravizamento do ser humano, em prol de uma lógica que faz com que nós permaneçamos subservientes. Permaneçamos subservientes a estruturas mais fortes do que nós. Então, Marx ele estava imbuído da melhor das intenções, ele queria libertar o ser humano, e ele condena a religião, por quê? Porque ele considera que a religião não permite o ser humano se libertar. E aí, isso lá no Oriente vai ser uma bomba, por quê? Porque você vai ter um país que se considera comunista querendo destruir a religião dos tibetanos. Imbuídos que eles estavam da compreensão de que a religião impede o ser humano de ser livre. Então, é como se a religião fosse o demônio mesmo. Brincando um pouquinho com essa lógica que você tem, né, na religião cristã, de ter o demônio que nos impede de ser livres, nos impedem de estar livres com Deus. Então, assim, lá nesse universo de contestação que vai performar a China comunista, a gente vai ter um primeiro embate no âmbito dessa lógica, que é o embate que vai ser dos comunistas e dos religiosos. E aí os religiosos vão ser iluminados e vão fugir, mas não todos. Dalai Lama consegue fugir, outros monges vão conseguir fugir, e eles vão fugir, mas eles não vão fugir desse compromisso com relação às entidades que eles reverenciam. Então, eles vão momentaneamente sair do Tibete para conseguir fazer com que a religião budista se espalhasse pelo mundo. E o despertar para a sabedoria de Buda se tornasse acessível para o maior número possível de pessoas. Da mesma forma, a gente vai ter os escravizados da África saindo da África e trazendo a possibilidade da gente estar reverenciando os orixás nos terreiros e também dando oportunidade até a criação de novas religiões. No caso, a Umbanda é uma religião brasileira. Não é diferente o que acontece com as igrejas. Então, quase todo dia a gente tem a criação de uma nova igreja. O que é isso, senão um anseio do ser humano de permanecer reverenciando aquelas entidades que, de alguma forma, suprimem um anseio muito grande, que é o de conhecimento. Então, as entidades que trazem conhecimento para o ser humano. Então, a gente falou sobre esse embate que tem lugar, né, nos países comunistas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como isso acontece na história da filosofia.
a gente tem na história da filosofia cada filósofo promovendo uma forma de pensar, uma forma de lidar com isso que a princípio é universal, que é a arte. Os gregos, primeiramente, nos mostram como são possíveis as obras de arte. Então, eu vou trazer agora para vocês uma amostra do que era a arte na Grécia Antiga. A arte na Grécia Antiga, ela era trazida, primeiramente, pelas musas. As musas eram como entidades da Umbanda, as musas eram como orixás. O orixá, no caso, ele baixa, né, no mortal para dizer o que é justo, o que esse mortal tem que fazer. As musas, igualmente, elas baixavam nos poetas, trazendo aí o modo como esse ser humano poderia se relacionar consigo mesmo e com a cidade e com tudo. Então, aqui vocês podem ver as 9 musas. São 9 entidades transcendentais superiores que trazem para o ser humano modos de lidar com a sua própria condição. Aqui vocês conseguem ver 9 musas. Melponome, que seria a musa da tragédia. A tragédia, o que é? A palavra tragédia vem do grego tragos. Tragos quer dizer bode. Bode é a forma como o deus Dionísio apareceria para aqueles que são devotos dele. Então, a gente tem na tragédia, a tragédia é uma forma de reverenciar Dionísio, o deus do teatro. Também pode ser chamado de Baco. Né, quando o pessoal do teatro fala Evoé, Baco, eles estão reverenciando Dionísio. Então, a tragédia tem uma música específica para a tragédia, que é a Melpomene. A Thalia é a musa da comédia. Então, você tem 2 musas diferentes no teatro. Você tem a Melpomene, que é da tragédia. A tragédia fala um pouco sobre essa experiência que é de se defrontar com o horror. A gente vai falar um pouco da tragédia hoje ainda. E a gente tem, por outro lado, a musa Thalia, que é a comédia. Então, é uma musa específica, são musas diferentes da tragédia e da comédia. Depois a gente tem Euterpe, que é a musa da música. E aí é interessante a gente colocar que a gente tem 2 aqui. A gente tem Euterpe, que está com uma flautinha, e a gente tem Érato, que está com uma lira. São instrumentos diferentes. Enquanto Euterpe se daria a partir dos instrumentos musicais, como a flauta, Érato, ela se daria, é a musa da poesia lírica. Então, seria uma musa que baixaria no poeta ou na poetisa que quer escrever poesia cantada. Né? Então, a gente tem, por exemplo, Safo. Safo seria uma poetisa que existiu no século V, melhor, no século VI, desculpa, antes de Cristo, que prestou reverências a Érato, prestou reverência à deusa Afrodite, e ela cantava assim, com o apoio de uma lira, por isso que a gente fala poesia lírica, é por causa da lira. Depois, a literatura, os comentadores da literatura vão dizer que a gente tem na poesia lírica a figura de um eu lírico, mas isso é posterior. Primeiro você tem apenas a musa e a poetisa ou o poeta se deixando tomar pela lira, junto com a lira, e se deixando tomar pela musa. Então, Érato falaria em nome do poeta que está com a lira e que, no momento que se deixa tomar por essa musa, recita poesias. Aqui a gente tem Clio, é interessante porque a musa, a história,
vai ser uma musa específica também, né, que se aposta do historiador para que ele possa narrar os fatos passados. Então, a gente tem como exemplo Heródoto, que a princípio ele seria devoto de Clio, para poder trazer à luz eventos passados. A gente tem aqui Calíope, que é a musa da eloquência, então é a musa que fica responsável pela retórica, pela arte da retórica. A gente tem Urânia. Urânia, a palavra vem do grego Uranus. Uranus quer dizer céu. E aí é a deusa da astronomia. A astronomia, a palavra é latina. Astro quer dizer planetas. Nomia quer dizer lei. A astronomia é a arte, no caso, né, que se ocupa das leis dos astros, as leis dos planetas. E, por último, a gente tem Polímnia, que seria a deusa da poesia sagrada. Olha que interessante, são 9. No caso, são 3 para poesia, né, porque a música grega é uma forma de poesia. São 3 para poesia, Euterpe, Érato e Polímnia. São 2 para o teatro, que é a Melpone e a Thália. A gente não falou sobre essa aqui, a Terpsícore, que é a musa da dança. Uma para dança, uma para história, que é também uma arte parecida com a da eloquência. Então, a gente tem aí a oportunidade de ver como no horizonte grego de pensamento há uma relação reunida com essas entidades que no solo da Grécia Antiga são consideradas sagradas. Então, a gente viu música, teatro, história, retórica, astronomia, poesia, dança, só poesia e dança, música. São, na verdade, quantas? São formas de arte, né? Você tem a música, o teatro, a poesia e a dança. São 4 formas de arte que são introduzidas com essas musas. Além disso, a gente pode dizer que na arte contemporânea a gente vai ter oportunidade de ter acesso também à fotografia e ao cinema e ao desenho. É uma questão se essas formas de arte não estão em origem, em germe, já no solo grego de pensamento. Então, assim, a gente tem cinema, a palavra cinema vem do grego kines. Kines quer dizer movimento. Quando Platão coloca imagens em movimento, ele fala que ele está fazendo kine, ele está colocando que ele está fazendo imagens em movimento, que seria exatamente aquilo que a gente conhece hoje como cinema. A escultura também já tem lugar na Grécia Antiga. Então, a gente falou sobre 4 formas de arte: poesia, teatro, dança e música. Agora a gente está falando sobre mais 4: escultura, desenho, fotografia e cinema. Então, no total, a gente falou sobre 8 formas de música, formas de arte. Dança, que a gente falou lá, com as musas, poesia, teatro e música. Eu vou colocar aqui no chat. Vamos repetir? Escultura, desenho, fotografia, cinema, dança, poesia, teatro e música.
cada um de vocês, certamente, estão em sintonia com... Cada um de vocês está em sintonia com uma dessas formas de arte. Durante esse bimestre, até o final de junho, eu vou passar um trabalho em que vocês vão ser convidados, vocês já estão sendo convidados a trabalhar uma ou duas dessas formas de arte específicas e a relação dessas formas de arte com a filosofia. Então, deixa eu repetir. A gente tem um bimestre, a gente tem maio e junho, para trabalhar a relação entre arte e filosofia. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter aulas toda semana sobre a relação entre arte e filosofia. Hoje a gente trouxe um pouquinho sobre arte sagrada e sobre a relação entre a arte sagrada e a política. A gente ainda vai dar uma pincelada sobre a relação entre arte e política na história da filosofia. Só que antes de fazer isso, eu quero convidar vocês a se espelhar numa forma de arte, ou pode ser mais que uma, dessas que eu já falei, para apresentar um trabalho no final de junho. Esse trabalho pode ser individual ou em grupo. Em grupo, no máximo, de 4 pessoas. Então, vocês vão apresentar, no final de junho, um trabalho ou de escultura, ou de desenho, ou de fotografia, ou de cinema, ou dança, ou poesia, ou teatro, ou música. Vocês vão apresentar para a turma. E aí, as aulas que a gente vai ter 8 aulas, né, em maio e junho. Eu quero que cada aula sirva a vocês a possibilidade de trabalhar essas obras de arte, que vão valer nota. Professora, Fala, Gabriel. a senhora pode digitar esses tópicos aí que a Sim, senhora acabou de falar? sim, obrigada pela pergunta, Gabriel. Eu vou colocar como tarefa na pasta. Ah, ok. Tá bom? E essa aula também eu pretendo colocar lá na pasta para quem não conseguiu estar presente hoje. Tá bom, professora. Obrigado. Eu que agradeço. Então, eu vou colocar escrito o que eu quero de vocês até o final de junho, mas aí vocês já ficam sabendo que eu quero que vocês trabalhem aquilo com o qual vocês já têm uma certa afinidade no âmbito da arte, para que as nossas aulas não fiquem muito abstratas, porque é, de fato, muito abstrato, né? Aquilo que a gente vai ver na filosofia é muito abstrato, mas quando vocês trabalham isso no campo da arte, que a princípio a filosofia, eu acredito que a filosofia ela tem que ficar refém da arte no campo da estética. Então, existe todo um diálogo, né, entre arte e filosofia. Desde o surgimento desse diálogo, a arte tendeu a ficar refém da filosofia. E eu contesto isso, eu acho errado. Eu acho errado que, quando a gente esteja falando de estética, a filosofia queira dizer a palavra final sobre o que é arte e o que não é. Eu considero que a arte, o fazer artístico, é superior à retórica filosófica. Então, no final das contas, eu considero que a filosofia ela deve ficar refém, ela deve se postar para aprender com os artistas, e não o contrário. Eu não considero que o artista ele tenha muito a aprender com o filósofo,
mas eu acredito que o filósofo, sim, tem muito a aprender com o artista. Mas vocês vão poder tirar a própria conclusão de vocês no final desses 2 meses de aventuras. Bom, eu quero dizer, então, quando eu falo que o artista ele deve servir, na verdade, o filósofo ele deve servir para a obra de arte, para poder pensar, eu quero dizer que as nossas aulas, elas têm que ajudar vocês a pensar a condição existencial de vocês. Então, nessas 8 aulas, eu vou procurar fazer o meu melhor para que vocês estejam encontrando aquilo que é desejo de vocês no campo da arte. Porque o meu desejo é que vocês aprendam. E eu acredito que vocês só vão conseguir realizar o aprendizado que está em jogo no campo da estética se vocês encontrarem aquilo que é desejo de vocês aprender. E aí a gente tem esse lugar, né? Que, de certa forma, todo ser humano ele está em contato com alguma forma de arte. Então, cada um de vocês estão em contato, seja com cinema, seja com a fotografia, seja com desenho, seja com a escultura, seja com a dança, seja com a poesia, seja com o teatro ou com a música. E aí vocês são agora convidados a experimentar essas artes como passíveis de servir a um contexto que é um contexto filosófico. Então, a gente falou bastante hoje sobre arte sagrada. E aí, para construir o argumento, que é o argumento sobre como cada filósofo considerou a obra de arte, eu preciso que vocês, de alguma forma, estejam em sintonia com aquilo que é sagrado para o grego, né? Porque a filosofia nasce, a princípio, no âmbito da Grécia, ainda que a Grécia estivesse ali em contato com os saberes da África, os saberes do Egito, a gente tem a palavra grega, né, filosofia, e a gente tem a postura de Sócrates de humildade frente ao conhecimento. Então, Sócrates com aquela frase, só sei que nada sei, e conhece-te a ti mesmo, como isso que é a ignição, né? É o que desperta o ser humano que se deixa tomar pela filosofia para essa possibilidade do sagrado, do conhecimento, de ter o conhecimento como sagrado. Eu acho que isso que, em geral, se perde no âmbito da filosofia contemporânea. É esse âmbito que é a possibilidade de considerar o conhecimento como sagrado. E talvez se perca essa possibilidade de ter relação, de estar podendo se sintonizar com o conhecimento sagrado, talvez se perca justamente em função de uma postura, que é a postura de Platão perante a arte. Por conta do seguinte, numa obra que é a República, vou trazer aqui para vocês verem. Nessa obra aqui, a República, de Platão, com o calhamaço. Mas esse aqui está maior porque está no grego. Aqui o grego, para vocês verem. Tá bilíngue, é grego e português. Nessa obra, no último livro dessa obra, é o livro 10, Platão vai falar o seguinte, que a obra de arte deve ser expulsa da cidade perfeita, a cidade mais bela, cidade bela. A obra de arte deve ser expulsa. Por quê?
porque a arte, ela engana, a arte é perigosa. Então, talvez ele estivesse falando sobre uma experiência que é uma experiência do cotidiano de vocês, que é o seguinte: quem aqui já não foi para o cinema assistir um filme americano de guerra, de violência, e saiu do cinema querendo matar todo mundo? E achando que seria um grande herói sair e matar todo mundo. Todo mundo, né? É isso, Gabriel. Você gosta de filme de violência? Gosto. Então. Claro. A gente já vai ver o filme com essa expectativa, né? Se você não sair do filme querendo matar todo mundo, é estranho. Verdade, professora. Não é isso? Poxa, eu nesses anos como professora, eu volta e meia eu dou aula para algumas pessoas que pedem, né? Professora, eu adoro passar filme, então assim, a gente vai ter oportunidade de assistir um filme nesses 2 meses. E um filme de guerra e violência, que é o que, em geral, os adolescentes mais gostam. Porque, de alguma forma, esses filmes falam sobre uma experiência que o adolescente está passando, né? Que é uma experiência de violência, é uma experiência, às vezes, de sufocamento. Então, você vê aquela violência toda, né? Você tem uma experiência que é uma experiência de mímese, que o Platão fala. Mas o Platão, ele fala assim, olha, é preciso a gente expulsar essa experiência. Por quê? Porque é um perigo, né? É um perigo para a sociedade. Se você tem um adolescente que já tem aqueles hormônios borbulhando, que já tem aquela experiência de agitação psíquica, e você coloca ele para ver filme de guerra, você vai ter uma bomba relógio, não é? Ainda que a maioria de vocês, a maioria dos adolescentes, tenham pais e mães capazes de mostrar para eles que isso está errado, você vai ter um ou outro que vai achar que aquilo que é o certo e vai sair matando todo mundo. Não é à toa que a gente está, hoje no país, a gente está sob o governo de milicianos, né? São pessoas que consideram que o certo é sair matando todo mundo que está errado, que na cabeça deles está errado. Então, assim, talvez Platão, quando ele fala, não, vamos expulsar a obra de arte, vamos expulsar da cidade ideal a obra de arte, talvez ele esteja falando sobre isso. Ele está falando sobre um perigo, que é o perigo de você se deixar levar pela violência, de que a obra de arte é capaz de tomar a violência que a obra de arte é capaz de tomar como realidade. O Platão ele está nos chamando a atenção para a possibilidade de uma experiência outra, que é uma experiência de sossego, uma experiência de paz, né? Uma experiência parecida com aquela do budismo. E ele considera que, bom, existem obras de arte que nos separam dessa experiência. E aí é preciso a gente expulsar da cidade essa arte que nos afasta do sossego. Então, aí você tem uma primeira consideração sobre a arte na filosofia. Qual a relação entre arte e filosofia? A primeira relação é de embate. Platão vai falar, expulsa a obra de arte porque eu quero ficar sossegado. Né? Então, aí a gente tem aí Platão como o primeiro filósofo a considerar a obra de arte, e ele considera a obra de arte extremamente perigosa. O Gabriel concorda que é perigosa. Concordo, claro. Maravilha, obrigada, Gabriel. E aí, esse é o primeiro, então, filósofo. Depois vai vir Aristóteles, e Aristóteles vai considerar o seguinte, que a poesia, a arte poética, ele vai escrever uma obra chamada A Poética, a poesia é superior à história, por conta do seguinte, a poesia fala de uma experiência que é eterna, a experiência que se repete. A história fala sobre uma experiência que é fatos passados,
que podem voltar ou podem não voltar, enquanto a poesia fala de uma experiência que é a experiência da eternidade, de experiência de eternidade. Então, por exemplo, o Aristóteles, ao contrário do Platão, ele vai convidar a obra de arte a estar presente na cidade, e ele vai falar que é preciso que tenha, inclusive, uma obra de arte violenta, porque no momento em que a gente assiste à violência, a gente não se torna violento, mas calmo. Isso Aristóteles vai considerar. Ele vai fazer elogio de uma obra de arte específica, que é a tragédia Édipo. O que a gente tem no Édipo? Édipo é uma obra de teatro de um autor chamado Sófocles. No Édipo, a gente vai ter uma experiência narrativa que é a seguinte, é de uma personagem, que é o Édipo, que ele vai matar o pai e ele vai se casar com a mãe. Então, ele é perpassado por uma experiência que é a experiência do incesto. O incesto é crime em todas as comunidades humanas. Então, em todas as sociedades humanas, o incesto é considerado um crime. E o Édipo é essa personagem que faz esse crime. E o Sófocles, ele conta como Édipo faz esse crime. É claro que ele vai ser um criminoso inconsciente. Ele não tem consciência de que ele está matando o pai e que ele está se casando com a mãe. Mas por isso mesmo que é mais interessante para aquele espectador que está assistindo. No caso, a gente vai ter, inclusive, um teórico contemporâneo, que é o Freud, Sigmund Freud, criador da psicanálise, que ele vai considerar o seguinte, que a tragédia Édipo fala sobre uma experiência que todos nós temos, que é a experiência do desejo, né? E aí a experiência do teatro permite a gente ver o horror, que é o crime do incesto, e aí quando a gente se defronta com o horror, a gente tem uma experiência de catarse. O que quer dizer a experiência de catarse? É um enigma. Desde que Aristóteles formulou o conceito de catarse, muitos teóricos vêm pensando o que quer dizer, afinal. Catarse pode ser o alargamento da alma, catarse pode ser uma experiência de quebra completa, então você está ali experimentando o horror, e aí você se quebra, e aí você tem uma experiência aí que é uma experiência de gozo, né? Que é uma experiência de quando você experimenta essa quebra interna das expectativas que você tinha antes, você se liberta. Então tem uma experiência que é uma experiência um pouco de remédio. A experiência de catarse é como se fosse um remédio. Né? Tudo aquilo que estava dentro de você, você vê fora. E aí, no que você vê fora, você se purifica dentro. Então, é uma experiência de purificação. Vocês veem, vocês já agora, nesses minutinhos de aula, vocês tiveram a oportunidade de assistir duas perspectivas opostas sobre a obra de arte. Platão considera a obra de arte perigosa e considera que a obra de arte deve ser expulsa da cidade. Aristóteles considera que a poesia fala sobre uma experiência que é uma experiência que todos nós temos. E nisso, a poesia ela tem caráter universal. Todos nós somos perpassados por experiências de horror e que se a gente não vê essa experiência de horror concretamente na obra de arte, a gente vai passar a ser perseguido por essa experiência. Então, se a gente não é purificado pela obra de arte, essas experiências ficam com a gente, né? Ocasionando aí, talvez, acidentes, né, que a gente não conhece, a gente não consegue controlar. Então, o Aristóteles ele vai defender a obra de arte como capaz de falar sobre uma experiência eterna, que está presente em todo ser humano, portanto, e é capaz de nos purificar. Então, a gente viu um pouquinho de Platão,
e Aristóteles, que são filósofos da Grécia Antiga. Agora, para terminar a nossa reflexão filosófica sobre estética, a gente vai falar um pouquinho sobre um filósofo moderno, que foi Immanuel Kant. Kant, que existiu ali no século XVIII, na Alemanha, ele vai considerar o seguinte, que você tem duas experiências antagônicas na arte, e ele vai falar sobre isso numa obra que chama Crítica do Juízo. Juízo é o juízo estético, é a experiência da obra de arte, o juízo estético que ele chama. Ele vai considerar que o juízo ele pode ser dois, o juízo de belo e o juízo de sublime. Que é o seguinte, imaginem que vocês estão numa praia, e aí vocês estão assistindo o pôr do sol. O pôr do sol é belo, né, no exemplo que o próprio Kant dá. O pôr do sol é belo. Então você tem uma experiência de beleza. Se vocês pegam e pintam o pôr do sol, ou tiram foto do pôr do sol, né, ou fazem uma música que lembra o pôr do sol, ou colocam o pôr do sol no teatro, aí você tem uma experiência estética específica, que é a experiência do belo. Segundo Kant, essa experiência do belo se opõe à experiência do sublime. Qual seria a experiência do sublime? Essa é a experiência da quebra. E aí o exemplo que ele dá é o exemplo da tempestade. Imaginem que vocês estão na mesma praia, só que em vez de assistir o pôr do sol, vocês veem uma tempestade se aproximando. Essa experiência é igualmente artística. Só que a tempestade pode destruir vocês. Ela pode matar vocês. E aí vocês têm uma experiência que é uma experiência de medo. Então você não sabe se você fica ali porque você acha belíssimo. É muito mais belo para o Kant, né? É muito mais bela a experiência do sublime do que a experiência do belo em si. A tempestade é mais bonita do que o pôr do sol. Um pouco isso que acontece. Só que o sublime é mais difícil de ser alcançado. Então, por que é mais difícil de ser alcançado? Você tem que ter coragem, né? Para você ficar ali na hora da tempestade e segurar e não ficar com medo e não sair, ficar com medo de um raio. Você pode ser destruído pelo raio, mas você está ali porque você quer fotografar aquele momento em que o raio vai atingir o mar, e aí você vai tirar aquela foto e vai ser uma foto incrível. Né? Então, você tem uma experiência no sublime que é uma experiência de dilaceração, de dilaceramento, a possibilidade de dilaceramento. De certa forma, é uma experiência de morte. Então, enquanto no belo você tem a reinstauração do sujeito, no sublime você tem a experiência de quebra do sujeito. E aí, a gente, então, vai ficar por aqui hoje, no âmbito dessas considerações. Na semana que vem, a gente vai partir para a arte contemporânea. Eu vou parar de gravar aqui um instantinho.